Vai. Estamos de volta com mais um podcast Vida Próspera. Eu, William Carvalho, junto com você, abençoando, contribuindo com a sua família, com seus negócios, com as suas finanças. E mais um dia estamos aqui com uma convidada muito especial. Daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. Como eu sempre falo isso com vocês, né? Vocês devem morrer de rir. William, eu já sei quem é, porque tá na thumbnail. Eu sei, mas eu vou apresentar para vocês mesmo assim, tá bom? Mas antes, são nossos 3 acordos. Primeiro, curtir. Curte para a plataforma entender que esse conteúdo é importante para que ele entregue para mais pessoas. Segundo acordo, comenta. Comenta, ó, eu vou falar alguma coisa, virou uma chave, você comenta. Nossa convidada vai falar alguma coisa, virou uma chave, comenta, tá? Faz pergunta, fica à vontade, não precisa ser só uma não, enche os comentários aqui de perguntas, tá? Dúvidas, fica à vontade, tá bom? E o terceiro acordo, compartilhar. William, mas para que eu preciso compartilhar? Se eu vou curtir, a plataforma vai compartilhar, só que a plataforma vai compartilhar com o que ela acha que tem que compartilhar. Você vai ser intencional, seja intencional. Eu sempre falo isso aqui com vocês, né? Intencional na vida, seja intencional, beleza? Perfeito? Apresentação aqui da nossa convidada. Ela é empresária, sócia da Cifra Consultoria e Assessoria, vice-presidente do Instituto REURB delas e coautora e co-organizadora do livro REURB por Mulheres. A gente está aqui com a Jéssica. Bate aí, Jéssica. Jéssica Laroca. É um prazer imenso estar aqui. Obrigada pelo convite, tá? É uma honra enorme. É um prazer te receber aqui, Jéssica. E fica ligado aí, gente, que tem umas coisas muito bacanas aqui, tá? Tem coisa que eu nem sei também, que eu vou perguntar pra Jéssica, a gente vai tirar dúvida aqui, vai descobrir juntos. Jéssica, sempre tenho uma pergunta que é de lei aqui do podcast. Se eu perguntar pra uma amiga ou um amigo seu mais próximo, quem é Jéssica Laroca? O que eles responderiam? Cara, eu espero que falem coisas boas a meu respeito, entendeu? Não sei exatamente o que eles falariam, não. Porque eu tenho amigos de várias tribos diferentes, cada um tem uma perspectiva a meu respeito. Então, isso é muito complicado. Minha mãe, por exemplo, que tá ali, minha mãe falaria coisas boas a meu respeito, assim. Não sei. Se você for falar sobre você em competências ou como pessoa... Cara, eu sou uma pessoa lutadora, tá? Eu acho que esse é o meu principal ponto forte. Eu sou uma pessoa corajosa e eu sou uma pessoa... como é que eu posso dizer? Essa minha coragem, ela é um defeito e uma qualidade, porque ela vai aos extremos e acaba que eu faço coisas a mais do que eu deveria. Eu sou uma pessoa... muito amorosa, muito carinhosa, cuido muito dos meus, sejam amigos, seja minha família, e muito trabalhadora. Acho que sou eu. Sou Essa assim. é você. Isso é bom. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque a maioria das pessoas fala assim, nossa, mas é tão difícil a gente falar... Eu não falo sobre mim engraçado, tive uma grande dificuldade agora, vou te falar a verdade. Porque realmente é difícil. Tem anos que eu não faço terapia. Quando eu fazia terapia, eu falava sobre o meu dia inteiro. Agora eu só falo sobre os outros, sobre REURB. Eu não sei o que falar sobre mim. O que as pessoas pensam sobre você? Sei lá. Sei lá, pô. Eu não paro pra pessoa Não sei, nunca perguntei isso pra ninguém, entendeu? Vou até perguntar agora. Depois, mãe, quando a gente sai daqui, você fala o que você pensa sobre mim, por favor, tá? Que eu realmente não sei. Não, mas é bem comum, Eu também tenho dificuldade em relação a isso, mas é bom o pessoal saber como que você se vê, como que as pessoas te veem também. Já pensou, me vejo assim tão maravilhosa? Eu falo, coitada. Aí é ruim, né? Coitada, tá se achando aí, a corajosa. Cagona, Tô brincando, não conheço a gente, tô brincando, né, gente? Já pensou? Não, mas realmente, teve uma vez que eu tava fazendo terapia, aí a terapeuta falou comigo, falou, William, faz uma pergunta, eu sei que fica muito digital, faz uma pergunta só caixinha de perguntas, mas também pergunta para as pessoas mais próximas. Aí eu fiz. Na caixinha de pergunta, porque geralmente quando você pergunta para pessoas mais próximas, do meu canto, a pessoa vai querer adoçar alguma negatividade, alguma coisa assim. Você sabe que as pessoas que eu convivo, elas não adoçam nenhuma negatividade a meu respeito? Elas falam assim na minha cara 24 horas, inclusive. Isso então, é ótimo. assim, eu não sei. Eu acabo tendo, às vezes, uma visão muito negativa sobre mim, muito mais sobre o meu negativo do que sobre o meu positivo. Aí, quando pergunto o que eu sou de bom, eu não lembro. Tá perdida. Porque os defeitos eu sei. Se eu começar a falar aqui pra você, eu falo o dia inteiro. Então, eu não tenho isso de ninguém adoçar nada pra mim, não. Nem minha mãe, né, mãe? Não. Quando eu fiz pra amigo, adoçaram muito. Eu falei assim, gente, eu não sou isso daí que vocês estão falando. Desse jeito aí, não sou, não. E aí, quando eu abri na caixa de perguntas, eu me descobri.
Eu falei, cara, como assim? Eu não tô... Aí a gente fica naquela, né, cara, mas será que eu sou isso daí mesmo? Será que eu tô agindo dessa forma mesmo? Então eu fui me descobrindo, isso me libertou de muita coisa também. E teve coisa que eu achei que eu era também, não era porcaria nenhuma também. Eu falei, não, você não é nada disso aí. Pensou, ou não é nesse nível aí que tá você não é isso tudo, não. Acontece. E de onde que veio a Jéssica? De qual cidade que você é? Onde você nasceu? Eu não nasci aqui por um acaso, assim, entendeu? Eu nasci na Bahia. Mas eu sou daqui de séculos, assim. Minha família tá aqui desde que Além Paraíba é Além Paraíba. Então, eu me considero Além Paraibana, sabe? Apesar de não ter nascido aqui. Enfim, é isso, daqui. Mas aonde você... Como que foi sua infância? Como foi seu crescimento até você chegar onde você tá? Pode contar, Não, eu Jéssica. nasci aqui. Estudei em alguns colégios aqui. Estudei no Santos Anjos, estudei na Senec. Mudei muito de casa, morei em todos os bairros. Eu tinha uma avó, eu morei muito com essa minha avó. Eu sempre morei com a minha mãe, mas sempre com essa minha avó. E quando houve um período da minha vida que a minha mãe morou na fazenda, e eu já estudava de manhã, ficava tendo que acordar muito cedo, e eu acabei ficando aqui na cidade com essa minha avó, e minha mãe ficou lá na fazenda. E essa minha avó... eu acho que ela era cigana em outra vida, ela tinha um problema. Se ela queria mudar de vida, ela mudava primeiro os móveis. Se não fosse suficiente a mudança dos móveis na casa, ela mudava de casa. Então, tinha época que eu ficava 3 meses numa casa. Teve uma casa que eu fiquei 24 horas. Porque a irmã dela teve um pesadelo com a porta de vidro da casa que ela tava e ela mudou da casa. Uou. Porque ela super acreditava nos poderes sobrenaturais da irmã dela, entendeu? Então, assim, eu vivia mudando, assim. E isso, eu tinha muitos amigos, sempre tive muitos amigos, sempre fui uma pessoa muito comunicativa. Depois de uma certa idade, minha infância, assim, primeira infância, eu era bem quietinha, mas... Tipo, de uns 8, 9 anos para frente, eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, sempre tive muitos amigos. E saí daqui com 15 para 16 anos, fui morar em Teresópolis, fazer direito lá. Primeiro eu fui fazer o 3º ano, depois fui fazer direito. E aí eu fui vivendo por aí, entendeu? Até a sua chegada nessa comunicação, que você era muito quietinha, e aí você desenvolveu isso. Você lembra como que você desenvolveu? Foi natural? Eu apanhava muito, né, cara, da vida, assim. Eu era, tipo, última a ser escolhida, sabe essas coisas assim? Eu via que tinha meninas que tinham outro comportamento e que eu precisava ser daquele jeito. Eu acho que eu não era daquele jeito, eu me tornei, sabe? Cara, isso aqui é psicologia pura, né? Esse podcast aqui. Bora, pode ir. Enfim, aí eu me tornei assim e sei lá, foi isso. Você viu que isso estava te atrapalhando em algum momento, alguma área, e aí você falou, cara, eu tenho que mudar pelo menos a minha comunicação, a forma que eu me vejo, a forma que eu tenho que agir para conseguir desenvolver alguma coisa em mim. Foi isso. Aí resolvi mudar, aí eu fiquei meio agressiva, uma criança meio agressiva, sabe? Fiquei uma criança... eu acho que não é que eu fiquei agressiva, é que eu era tão muda... Que aí, quando eu comecei a colocar as coisas assim, não, eu quero que seja assim, eu quero... Aí, eu acho que meio que ficou como se eu fosse mais do que eu de fato era, sabe? Mas foi nesse momento que eu percebia isso, que, pô, eu era sempre a última em tudo, não quero mais ser assim, sabe? E isso vai gerando... Eu me identifiquei com você porque eu era bem quietinho também. Muito, na verdade, muito. Cara, se alguém ouvir eu falando isso, eu falar, você é mentirosa, eu sou louca. Exato. Mas não é verdade, é verdade isso que eu tô te falando. Minha mãe tá aqui, minha mãe comprova, tá? Bom tá atrás da minha mãe, gente. Eu me identifiquei por causa disso, porque eu era muito quieto. Só que quando eu comecei a falar, eu não sei se aconteceu com você, uma experiência minha. Quando eu comecei a falar, eu acho que eu tava tão preso dentro de mim, e eu tinha, eu não sei se era uma raiva, mas algo que me incomodava tanto, que agora eu queria mostrar para as pessoas que eu não era aquilo que achavam que eu era. É isso. Aquilo que falavam que eu era, então eu queria jogar para fora. E isso acabava sendo agressivo. Exatamente. Então as pessoas e de uma água da água pro vinho, porque as pessoas falavam assim: nossa, é muito mudo, você é quieto, você tem que falar, tem que se comunicar. Aí quando eu comecei a me comunicar da forma que eu achava que tinha que me comunicar, as pessoas começavam a falar: fica quieto, pô, você fala demais. Cara, você tipo isso, então, assustou, né? Eu sofri muito com isso, na verdade. Até que nesse processo eu tive que aprender um monte de coisas que eu não sabia, que você também teve que aprender. Porque se você chegou até aqui, é porque você teve que aprender muitas coisas. Sim, sim. Desse processo dessa sua fase até a REURB.
Você E aconteceu tanta coisa. Já me falou aqui nos bastidores como que você chegou diretamente na Reúbe, mas conta pra gente, pro pessoal também entender como que você chegou até aí. Cara, eu fiz muita coisa na minha vida, assim, entendeu? Então, assim, eu falar desse processo aí de quando eu era criança até Reúbe foi um caminho enorme. Eu sempre quis trabalhar, assim, na minha vida. Eu saí daqui, eu lembro que minhas amigas, assim, sempre falavam, eu não vou trabalhar, minha mãe vai pagar as minhas contas, sei o quê. Isso nunca foi uma realidade na minha cabeça, sabe? Eu sempre quis trabalhar. Aí, quando eu fui pra Teresópolis, quando a gente começa a tentar o primeiro emprego, é muito difícil, né? Porque a gente não tem experiência, as pessoas só dão crédito pra quem tem experiência e fica aquela dificuldade. Então, eu comecei a trabalhar em empregos muito ruins, entendeu? Que não eram tão legais, até eu conseguir fazer outras coisas. Então, eu fiz tudo na minha vida, sabe? Trabalhei vendendo seguro no Bradesco, foi meu primeiro emprego, tipo... você vende seguro a semana inteira, e na segunda-feira seguinte vem todo mundo devolver o seu seguro e você não ganhou nada, porque você ganha comissão. Então, assim... eu trabalhei em sapataria, em inúmeras lojas de sapato, trabalhei na Arezzo, trabalhei numa loja... sapato lá em... Teresópolis chamava Etelstein, eu nem sei se existe ainda, Etelstein, enfim. Aí depois, eu custei muito a chegar na minha área, entendeu? Que eu fiz direito sempre odiando. Eu odiei fazer direito desde o primeiro segundo que eu pisei lá. Como eu era adiantada, eu aprendi a ler muito cedo, minha mãe me adiantou na escola. Então, eu entrei na faculdade, eu tinha 16... Não, como é? Não, 15 para 16 foi na escola, 16 para 17. Então, tipo, eu estudava com umas pessoas muito velhas, porque quem faz direito à noite, normalmente é velho, gente que trabalha. Então, eu não tinha muito ali umas amizades, assim, na minha idade, sabe? Então, eu senti muita dificuldade de gostar de estar ali. Então, eu odiei desde o primeiro momento. E aí... Não era nem o direito, era o ambiente. Né? Eu acho que e eu acabei tendo raiva do direito, sabe? Porque, por exemplo, quando eu morei no Rio, depois que eu transferi, eu amava fazer direito. Eu era excelente aluna, entendeu? Mas lá em Teresópolis, por exemplo, eu odiava. Matava aula pra caramba, entendeu? Não levava a sério mesmo, sabe? Apesar de ser boa aluna. Porque, assim, eu tenho sempre tive muita facilidade. Muita facilidade. Isso é uma coisa, assim, que eu sou abençoada por Deus. A minha capacidade de raciocinar é muito boa, entendeu? Eu sempre tive muita facilidade na escola e em faculdade. Legal. Aí, enfim, eu odiava e tal. Então, assim, eu nunca consegui, eu acho, talvez por essa coisa de não gostar tanto, eu acabei não me relacionando com as pessoas certas pra mim, de repente, conseguir um emprego ali dentro da área, sabe? Eu não trabalhava na área nunca. Eu fui trabalhar na área mesmo, aqui no cartório, aqui já em Além Paraíba, que eu já tinha sido mãe, inclusive. E uma época no Rio, que eu trabalhei numa empresa de cobrança de mutuários da Caixa, que indiretamente tinha questões relacionadas, assim, ao direito. Mas fora isso, sempre fiz coisas completamente aleatórias. Eu tive um café, entendeu? Que legal. Aqui? Aqui, tive 2 até. Que bacana. 2 cafés aqui. Posso falar, foi uma das épocas mais felizes da minha vida. Por quê? Mais realizadas. Eu adoro cozinhar, cara. Eu cozinho muito bem, tá? Oh, que legal. Divinamente. Divinamente, cozinho muito bem. E aí eu amava. Mas aí não dá dinheiro, né? Assim, aí eu gosto de dinheiro também, entendeu? Então aí, tipo, é muito difícil se você escolher o seu caminho na vida, porque você tem que... são várias coisas que a gente gosta, e você equilibrar o que você gosta dentro de uma realidade possível é muito difícil. Por exemplo, eu adorava café, mas eu não ia enriquecer com café estando aqui em Além Paraíba, então, você tá entendendo? Então você não é esse o caminho, vou ter que ter outro caminho. Então, assim, é isso. E depois do café, você fez o quê? Aí depois do café eu trabalhei, eu separei do meu primeiro marido, eu já tava casada, meu primeiro marido já tinha meu primeiro filho. Aí eu tive que arrumar um emprego, assim, tipo, às pressas. Aí eu arrumei um emprego aqui nesse prédio. Uma transportadora na época de Furnas, que Furnas estava aqui. E o... Tipo assim, eu era auxiliar administrativo, eu acho. Foi isso. Fiquei aqui uns 3 meses, aí depois que eu fui pro cartório. A Reurb chegou quando? A Reurb chegou há 10 anos... Não, 10 anos atrás não, 2017... No 8. 8 anos atrás. 2018 que eu comecei.
Há 7 anos atrás. Uhum. Fala pra gente, só para o pessoal entender, até mesmo eu entender mais um pouco. O que é REURB, o que REURB faz? Então, REURB, eu trabalho, gente, com regularização de imóveis, tá? De uma forma geral. Trabalho tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. No âmbito individual, que é você regularizar um imóvel, é assim, você não tem a escritura da sua casa, você quer a escritura da sua casa, é um determinado procedimento, que normalmente eu trabalho com o uso campeão extrajudicial. A REURB é como se você regularizasse todos de um bairro inteiro, você desse a escritura para esse imóvel que está sendo regularizado e, além disso, você reorganizasse todo o parcelamento do solo. Com relação a questões urbanísticas, ou seja, tem um calçamento faltando, tem uma rede de esgoto mal feita, você reorganizasse isso, visse qual foi a degradação ambiental para fazer reparos ambientais nessa área e ainda visse outras questões sociais que tivessem algum problema lá, colocasse equipamentos públicos, colocar equipamentos públicos nessa localidade, enfim. É mais ou menos, é uma reorganização mesmo, é uma coisa praticamente política, entendeu? Só que como no nosso país, infelizmente, as coisas políticas não funcionam tão bem, a iniciativa privada tem tomado a frente da REURB para fazer isso acontecer de fato no país. Porque a regularização fundiária urbana, ela existe há muitos anos, muito antes de 2017, conforme eu falei aí da lei com você. Como marco aí para eu lembrar que dia que eu comecei a trabalhar com REURB. Mas não funcionou, sabe? Quando dependeu apenas do poder público, não funcionou. Desde que eles abriram para... Eu vou derrubar também. Desde que eles abriram para iniciativa privada, aí começou a funcionar, entendeu? A gente provoca e o município faz. Mais ou menos assim que funciona. Porque você estava falando aqui pra gente que teve algumas coisas que você não gostou de fazer e teve algumas coisas que você amou fazer. Sim. A REURB, pela forma que você faz, a sua tonalidade de voz, eu sua mudo, intensidade... né? Eu viro outra pessoa. Isso, exatamente. Eu gosto muito de fazer. Isso agora. Como que você descobriu que você gostava de fazer isso? Porque você passou por tantas coisas, como que você chegou até aqui e falou, cara, eu gosto disso daqui, eu vou fazer isso daqui acontecer? Eu não fiz nada pensado, tá? Minha vida foi assim, acho que mão de Deus mesmo. Acho que nada eu pensei pra fazer, tá? Então não foi uma escolha, as coisas foram aparecendo. E eu sempre fiz tudo por dinheiro, sabe? Tudo por dinheiro, assim, sim. que eu buscava sempre, no assim, final, isso aqui dá esse retorno, então eu vou fazer legal, isso aqui. Isso aqui dá esse retorno, eu vou fazer isso aqui. Empresário, né? Eu pensei assim, olha, a REURB, ela vai me dar X e eu vou fazer. Aí, quando eu entreguei os primeiros títulos, os primeiros registros, as primeiras escrituras, e eu vi o quanto era importante para as pessoas, que pessoas choravam e esperavam por isso a vida inteira, aquilo mudou a minha vida. Top. Mudou a minha vida eu até emociono. Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Porque a gente vê que você falou aí várias vezes sobre dinheiro. E às vezes, por eu ter trabalhado com finanças pessoais, então eu vi muito paradigma, muitas limitações em relação a dinheiro. Só que não era o dinheiro em si, era tudo que a pessoa pensava sobre o tal. Então, como você falou muito sobre dinheiro, eu gosto de dinheiro, porque na verdade, Jéssica, todo mundo gosta. E todo mundo precisa. Mas quando você falou isso... Eu acho que eu me expressei até mal, não, assim. Dizer assim, esse era o meu foco, então eu vou fazer isso porque esse aqui dá X. Sim, é o resultado final, entendeu? A última linha tem que vir. Mas quando você tocou nesse ponto de humano, isso é o que toca muita gente aqui no podcast, porque é essa questão de humano com humano que faz a diferença e no final da linha vem dinheiro de qualquer jeito. Você lembra qual foi o primeiro, eu não sei se pode falar projeto, não sei se fala projeto, mas qual foi o primeiro contato primeira entrega que você teve? Você lembra qual foi, como foi? Porque, assim, desculpa te cortar, porque até lá você não tinha tanta experiência que você tem hoje. Não. Como que foi feito isso? Olha, eu tive como te falei, trabalhei com vários procedimentos. Eu comecei no individual, fui pro coletivo, tá? A primeira entrega do individual foi de uma senhora que inclusive faleceu, tá? Daqui, Dona Nenê. Daqui, gente, ali é Paraíba, Minas Gerais, tá? Dona Neném. Agora eu confundi, se é Dona Nenê ou Dona Neném, não lembro, ela faleceu. E ela foi uma querida... Hã? Do Goiabal? Não, lá de Santa Marta. Beleza. Conhece, não? Achei que era uma que eu conhecia. Não. A Dona Neném, ela foi uma das pessoas, assim, muito especiais na minha vida profissional. Ela
ela... Você fica à vontade de falar, Jéssica? Não, fico. Não, eu tô pensando que eu vou falar mesmo. ela tinha muita dificuldade financeira e tal, e ela queria muito deixar pros filhos dela. E aí ela contratou a gente e foi super difícil, porque a gente estava começando, a gente teve muito problema no nosso começo aqui, porque as pessoas têm muita resistência em fazer o que é novo, tá? Assim, a administração pública de uma forma geral, cartório e etc. O nosso início aqui foi trágico, a gente teve que lutar muito para conseguir garantir os direitos das pessoas, e mais do que o dinheiro, conforme você falou, no momento que eu dou a minha palavra, tá? Você precisa escrever comigo, não. Eu não tenho bigode, não, porque eu fiz laser. Mas vale mais do... Entendeu? Entendi. Então, assim, eu dei minha palavra, eu dei. E, pra mim, eu ficava, assim, louca pra fazer acontecer. E o dela saiu. E quando saiu, ela falou assim... Cara, eu queria só fazer isso pra poder passar pros meus filhos. Aí, na época, o Rodrigo Gogoia tinha ele gravou uns vídeos pra mim na época, aí eu entrevistando ela, falando como é que você tá sentindo, não sei o quê. Aí ela falou exatamente isso, que agora ela podia morrer em paz, que ela ia passar pros filhos dela. Passou um ano, ela morreu. Uou, que top. Passou um ano, ela morreu. Então, tipo assim, é sensação muito de missão cumprida. Ela, assim, marcou muito a minha vida por isso, sabe? Aí depois até a gente fez o inventário dela, pros filhos receberem, entendeu? Então, assim, é aquela coisa de concretização de vida mesmo. Você faz parte da vida da vida dela, né? E no âmbito, assim, coletivo, foi uma cidade chamada Cidade de Carvalhos, fica no sul de Minas. E... assim, foram 100 e poucas pessoas recebendo, tá? 100 e poucas pessoas recebendo. Então, assim, as pessoas iam, abraçavam a gente, chorava. Então, pô, como é que você não emociona com um negócio desse, sabe? É uma conquista, e eu não sei quanto tempo leva pra você... Um ano, REURB, normalmente. Um ano e pouco. E às vezes essa pessoa tá 30 anos, 50 anos, 60 anos. Tá. Nessa luta, quem vai por nós, quem vai pegar junto com a gente, porque é o que você falou, às vezes o governo não tá nem aí. E assim, e às vezes a pessoa não tem conhecimento suficiente para correr atrás do que ela pode fazer, e aí chega você e mostra o caminho, vamos fazer junto. Isso é importantíssimo. É, muito importante, sim. Eu me sinto, você tá perguntando assim, como se vê, eu me sinto uma pessoa importante nesse sentido, assim, porque eu acho que eu faço a diferença, assim, embora muitas pessoas às vezes não enxerguem o que eu faço, embora muitas vezes as pessoas não entendam, eu tenho familiares próximos que não entendo o que você faz, sabe? Mas, assim, eu sei a diferença que eu faço na vida das pessoas e da minha sociedade também. Porque você não tem noção dos impactos que o imóvel regularizado produz na vida da sociedade como um todo. Porque se um bairro ele passa a ser regular, aquelas pessoas elas podem fazer obra, então promove a construção civil naquela localidade, e ali que tem mais pedreiro ali trabalhando, tá comendo no restaurante da dona não sei quem lá, então tá promovendo ali o desenvolvimento da economia local, tá promovendo o desenvolvimento social e econômico daquela localidade. Então as pessoas não enxergam o quanto isso é importante, mas isso é muito importante para o desenvolvimento de uma sociedade como um todo. Então, assim, isso aí é uma das coisas que me deixa muito realizada como mulher, entendeu? Legal. E muito mesmo. Essa questão que você disse de realização é que deve ser um trabalho... Deve ser, não. É um trabalho muito árduo. Porque uma coisa é você depender de você mesmo e querer mostrar isso pro Brasil ou pro mundo. Outra coisa é você contar com forças de outras pessoas. Isso é trágico, meu filho. Fazer o que você sabe que é bom. Outra coisa, você falou com relação à mudança. Eu mudei lá aos 9 anos e mudei quando eu comecei a trabalhar com isso também. Eu era uma pessoa doce. Eu costumava ser uma pessoa bem doce quando eu era mais nova. E eu tô perdendo a doçura por conta disso. Porque a administração pública... Não estou falando de além para aí, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu tô falando, nem trabalho aqui, tá? Eu trabalho só fora, porque ficar claro. Mas você lidar com a administração pública de uma maneira geral é muito triste. Eu tô sempre brigando. Olha essa ruga aqui, ó. Pô, você pode fazer o botox que for, que não sai. Não sai, tá? É uma tristeza. Aí, tipo assim, eu tô sempre brigando, eu tô sempre brava, eu tô sempre gritando. Porque se você fala manso, não te ouvem. Ontem eu estava passando mal, de cama, deitada, debilitada. Eu tive que quase que ressuscitar, porque eu tive que brigar.
Você tá entendendo? Então, assim, por que as pessoas não fazem o que elas... o papel que foi designado para elas, entendeu? Elas são pagas com o nosso dinheiro para isso. E ia facilitar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, porque, infelizmente, eu vejo muito isso. Às vezes, na pessoa, não vou dizer a pessoa final, mas vamos supor que sejam 10 pessoas para conseguir fazer alguma coisa. Quando chega na 7ª, ela já tá exausta, porque as outras não fizeram o que deveriam fazer. Exatamente, aí então, você já tá nervosa. E tem que discutir com o primeiro, com o terceiro, pra ir atrás de... Isso é cansativo e mesmo assim... muito cansativo. Mesmo assim, você tira a força de algum lugar. Até uma pergunta bacana, de onde que você tira essa garra, essa força? Porque pegando sua história que você me contou. A história que você me contou foi, eu era muito quieta, depois eu fui muito impulsiva nas minhas palavras, comecei a gostar... do que eu tô fazendo agora, de como que foi essa postura sua de, cara, eu vou fazer, Jéssica, mas é difícil e tal, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu tive que sobreviver. A sobrevivência é o maior professor da história da humanidade. Você ter que sobreviver é a coisa que mais te ensina, tá? Eu tive João com 22 anos. Seu primeiro filho. Meu primeiro filho. E eu separei do pai dele, eu tinha 23. Então, eu tava aos 23 anos, com um filho pra criar, divorciada, sozinha. Jéssica, você é de uma família com estrutura. Quem tem estrutura é a minha família. Eu sou outra pessoa. E eu sempre vi dessa maneira, minha mãe também tá aqui, pode provar isso. Lógico que minha mãe me ajudou com isso e aquilo, óbvio, que foi a única, assim, entendeu? Mas eu tive pra mim... que quem escolheu ter o João fui eu. Então, isso não era responsabilidade de mais ninguém além de mim. Então, eu tinha que sobreviver. E quando você tem que sobreviver, você tem que sobreviver, você não tem escolha. Então, eu vou fazer aqui, vou estruturar o negócio, a viabilidade é essa. Não tem viabilidade, tem que dar certo, meu amigo. Você tá entendendo? Não existe viabilidade, entendeu? Tem que dar certo e acabou. Eu vou ver se eu gosto desse emprego. Não, minha filha, você tem que gostar desse emprego, sim. Porque o seu filho precisa comer, você tem que pagar a escola dele. E uma coisa também que eu fiz pra mim, que tipo assim, o João não podia ter menos do que eu tive. E eu fui uma menina privilegiada, entendeu? Eu estudei sempre em colégios particulares, eu tive as melhores coisas dentro da minha realidade de Além Paraíba, e eu achei que o meu filho tinha que ter, porque se eu pus ele no mundo, se eu chamei lá do céu, como diria a Estela, hoje a Estela falou pra mim que eu chamei ela do céu. Se eu chamei ele lá do céu, ele tinha que ter o que eu tive, pelo menos. E eu acho que eu consegui cumprir esse papel. Foi com muito sacrifício? Foi com muito sacrifício. Mas eu cumpri esse papel aos trancos e barrancos. Mas por essa questão, essa necessidade de sobreviver. E isso foi acontecendo. Que aí eu fui arrumando mais agregados na minha vida. Aí a sobrevivência foi ficando mais cara. E aí eu fui tendo que lutar mais. E aí isso aí acabou abrindo um caminho profissional para mim, indiretamente, entendeu? Eu arrumava a conta... e arrumava o dinheiro. Tá? Arrumava a conta, arrumava o dinheiro. Até ter 3 filhos. Eu brinco aqui que o pessoal quer abrir a jaula e colocar o leão pra correr atrás da gente. Ou a gente vai morrer ou vai ter que dar um jeito. É isso. Legal. Eu faço isso o tempo todo, fiz isso a minha vida inteira. Eu tive a gente acabou de ter uma filha agora, tem 1 mês e 1 semana, se não me engano. Deles, parabéns. Obrigado. Já tem o João Gabriel de 13 anos, que é também fora do casamento. E tem a Isis agora. E quando a minha esposa estava grávida, vai o que você falou aí. Quando a minha esposa estava grávida, o pessoal falou assim, Willy, e agora? Eu falei, cara, não tem agora. Isso daqui acabou, pronto, tem que dar certo. Não é será que vai dar, será que eu vou conseguir? Eu vou conseguir, acabou. Porque vai ter uma criança chorando, vai ter um bebê chorando e ele não sabe comer, ele não pode comer agora. É de mim. E eu sou muito de levar isso pra minha vida também. Em tudo que eu faço. Bem parecido com você. William, mas e se não der certo? Não tem como não dar certo. É isso. Se eu vou dar o meu esforço maior, se existe um Deus que sempre vai suprir nossas necessidades, não tem como dar errado, não existe isso. E essa postura que você tem, eu vejo que isso contribui muito com a vida das pessoas com que você ajuda. Sim. Porque pensa se você fosse aquela pessoa de eu vou tentar. Eu vou tentar ajudar essa pessoa. Mas aqui. O certo seria eu falar, eu vou tentar. Porque você sabe que no direito não existe esse negócio. Mas você sabe que eu nunca virei pra ninguém e falei que eu ia tentar? E os meus clientes, assim, 90%, tá? Porque lógico que tem uma pessoa ou outra que parece que te paga querendo que dê errado. Tem muita gente assim, tá? Imagina. Mas, assim, os meus clientes, eles têm uma confiança em mim.
Eles têm certeza que eu vou conseguir, porque eu falo com eles como se eu fosse conseguir mesmo, porque na minha cabeça eu já consegui. Já tá feito. Já tá feito. Porque se o certo é esse, eu não admito que existe o errado. Eu não admito. E outra coisa, você tava falando de Deus, eu tenho uma fé. Eu tenho uma fé, que você não tem noção. Não, pra fazer isso daí... Eu tenho uma fé. Definição de fé, igual falaram outro dia, falam por aí, né? Primeiro você coloca o pé, depois você vê o chão. Uhum. Essa, pra mim, é a frase que define fé na minha vida. Eu sempre coloquei primeiro o pé, pra depois ver se tinha chão. Na E Bíblia, tinha. Na Bíblia, guarda isso daí. Na Bíblia, tem, não sei se você já leu, já ouviu alguém falar, que teve uma parte quando Deus abriu o Mar Vermelho. Sim. Antes dele abrir o Mar Vermelho, ele não abriu o mar pro povo passar. Ele falou com Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, manda eles se movimentarem, que aí eu abro o mar. Exatamente. E não é eu vou abrir o mar para eles começarem a se movimentar. É isso daí que você falou. Eu vou fazer e a minha fé vai abrindo as portas que talvez eu não consiga abrir. Vai. Isso é importantíssimo. Eu acho que é a coisa mais importante, assim, da vida, isso. Eu vejo que essa força que você tem, porque eu tô entusiasmado aqui demais, sério. E isso atinge as pessoas que talvez já perderam a esperança nelas mesmas. Sim. Porque às vezes a pessoa tentou tanta coisa, porque é o que você falou. Tem gente que não tá nem aí mesmo, vamos ver aqui o que dá, te paga, torcendo pra não dar certo. Pra não dar certo. Mas tem gente que já tentou tanto na vida que fala assim, cara, minha única esperança é essa moça mesmo. Então, acredita mais na sua fé do que na própria fé. Que bom, né? Que bom. Isso é muito legal. E como... Eu vou fazer uma pergunta meio clichê. Fica à vontade. Como que você enxerga tudo isso que você gera, não no município, não na cidade, mas nas pessoas? Como que você enxerga isso profundamente? Eu não pensei sobre isso, tá? Eu não pensei sobre isso. Que eu penso tudo sempre tão pro lado profissional, como estou te falando, eu não faço mais terapia há muitos anos, então eu não paro para pensar sobre mim, sobre o que eu sinto, sobre... Mas, assim, me ouvindo aqui falando com você, eu fico muito orgulhosa de poder mudar a vida das pessoas. Eu dou curso também, e eu consigo ver isso mais nos cursos do que na minha vida ali, trabalhando entregando registro, tá? Eu tive 2 mulheres. Eu estava no congresso, no TJ, lá em Belo Horizonte, esse ano. Inclusive, a moça que você viu o vídeo estava lá. Uhum. E a moça virou lá no palestrando, a moça virou e falou assim, eu tô aqui por causa daquela doida ali. Não sei que os outros ficam me chamando de doida. Eu não entendo isso. Eu acho uma bobeira isso, sabe? Eu tô aqui por causa daquela doida ali. Aquela doida ali me fez acreditar. Eu estava em depressão. Eu tinha sido largada pelo meu marido com uma filha pequena. E ela me fez acreditar na regularização de imóveis. Eu comprei o curso dela. E agora eu tô aqui do lado dela palestrando. Cara, eu fiquei até arrepiada. Eu fiquei até arrepiada. Entendeu? Ela me tirou da depressão. Ela falou isso. E hoje ela é minha amiga. E ficou depois disso, né? A gente acabou se aproximando. E uma outra pessoa no Rio... também já é minha amiga há muitos anos, desde a época da pandemia. Ela é uma pessoa, ela é herdeira de mais de 100 imóveis no centro do Rio. E, tipo, quase todos irregulares. E ela estava procurando, e na pandemia, não sei se você soube, né? O centro praticamente acabou na pandemia, né? Várias lojas fecharam, teve gente que se matou, foi uma coisa horrorosa. E aí, ela entrou em depressão e ela... me viu numa live. Cara, aí ela ficou assim, sei lá, encantada. E ela, acho que foi mês passado, ela fez aniversário. A gente tava no Leblon, num restaurante lá. Aí ela pegou o microfone e falou assim, eu queria chamar aqui a mulher que me tirou da depressão. Isso que, pô, a doida! É a doida! Pô, assim, falar que eu penso que eu faço isso, eu não penso que eu faço isso, você tá entendendo? Eu falo as coisas que eu penso, entendeu? Igual eu tô falando aqui com você, eu sou muito autêntica, eu falo... Mas eu não, às vezes eu não tenho noção desses impactos, entendeu? Eu não tenho mesmo, eu não penso a respeito. Eu tenho 53 cursos digitais. Pô, tenho feito desde 7 anos atrás, enfim. E tudo que eu fui aprendendo, eu fui fazendo curso.
Então, o meu primeiro curso foi de finanças pessoais, porque eu tava quebradão financeiramente e pessoalmente. E aí eu comecei a aprender como organizar. Eu lembro que eu ajoelhei no sofá da minha casa e eu falei com Deus, eu também fiquei emocionado. Eu falei com Deus assim, olha, eu sei que eu vou sair dessa situação. Eu não sei como, mas eu tenho certeza. Quando eu sair, ou começar a sair, eu vou ensinar todo mundo que tá na mesma situação que eu tô a sair ou a não entrar. Depois daquele dia eu comecei a estudar finanças pessoais, comprei livro e tal, comecei a fazer um monte de coisa. E aí eu comecei a ensinar isso no Facebook. Eu nem tinha Instagram nem YouTube, comecei a ensinar isso no Facebook. E aí foi aquela fase que eu te falei, eu comecei a entender que eu tinha que entrar no mundo digital para atrair pessoas, para ver meus vídeos e tal, isso, aquilo. Eu comecei a ver. Então eu comecei a fazer um monte de curso, de um monte de coisa. E todos eles vendem e venderam, graças a Deus tem alguns que eu nem divulgo mais. E é nesse processo que foi aparecendo as pessoas falando assim, William, porque às vezes a pessoa, igual a moça da live que você falou, às vezes a pessoa está assistindo uma live e a gente só está falando que a gente acredita, que vai ajudar outra pessoa, que é bom para outra pessoa saber. E aí quando vem um comentário de você mudou minha vida, porque a gente sabe que não é a gente que muda a vida de ninguém, mas a gente entende o carinho da pessoa. Então quando a pessoa fala, você mudou minha vida, você me ajudou nisso, você me tirou da depressão, é o que acontece. É que a gente fala assim, cara, que loucura isso. É muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Que loucura, porque na nossa cabeça a gente só tá fazendo nosso trabalho. Né? Era mais um dia que eu tava dando uma live, ela tava cansada, eu tava gritando com o João 5 minutos atrás, gritando com o Marcelo, vai comer, Marcelo! 5 minutos atrás, e de repente tô ali falando o que eu falo direto e tocou numa pessoa que tava precisando ouvir aquilo. Isso dá uma força, né, Jéssica? Dá sim. A gente vê que a gente tá no caminho certo. Eu fui mentorado por 2 portugueses. Na verdade, 2,5, porque tinha um Pedro, mas o Pedro, ele não tinha tanto contato com a gente. O Francisco e o Diogo tinha mais contato comigo. Abraço pros 2, que eu sei que eles sempre assistem. E aí eles falavam isso comigo. Eles falavam assim, William, toda vez que você ajuda uma pessoa, você ajuda uma família. É verdade. E essas moças são 2 famílias, é verdade. Não é uma pessoa, é uma família. Então, quando você acha que tem 2 clientes, você tem talvez 10, é verdade. 15, Nunca tinha pensado nisso. 20 pessoas que você está ajudando. Porque da mesma forma que uma pessoa tá mal dentro de casa, eu falo muito isso com a minha esposa. Eu falei, meu amor, você que manda aqui dentro de casa. Ela fala, que isso, ele sou quietinha, tranquila, você é tudo... Eu falei, então, mas quando você tá mal, todo mundo fica mal. Quando eu tô mal, eu me viro. Quando você tá mal, todo mundo fica mal. É verdade. Então, quando você faz um trabalho para uma pessoa, cara, você atinge uma comunidade. É verdade. Eu vejo que você leva esperança para as pessoas. Sim. A forma que você fala leva segurança para as pessoas, confiança para as pessoas. E isso é muito importante. Olha, tô aqui, parece que eu paguei você, sabe? Fazer uma terapia comigo, falar coisas boas pra mim. Não, mas é verdade, porque eu não sabia o que era Reurb e nem sabia o que você fazia. Então, quem me falou foi a Amanda. A Amanda falou, William, leva, que a Jéssica é sensacional, que a Jéssica... o trabalho dela é muito bom. Eu falei assim, vou olhar a Jéssica, me dá o número dela, me dá o Instagram dela, porque eu já te conhecia, né? E eu falei, cara, esse trabalho é legal, só que eu não sei o que é. Ninguém sabe. E aí, quando você fala, não sei se você reparou, você não fala exatamente você fala exatamente o que você faz, mas você fala em 1 minuto. Agora, a paixão que você tem, você conversa horas sobre isso. Horas e horas e horas. Sim. Isso é muito bacana, Jéssica. Eu sou muito apaixonada mesmo. Eu sou muito apaixonada. E por pessoas, né? Exatamente. Eu fico pensando, gente, se amanhã der tudo errado, negócio de Reurb, os caras, o que eu vou fazer a vida? Eu não sei. Eu acho que eu não sei fazer mais nada. Não, mas eu acho que se fosse acabar, eu acho que a Reurb segurava em você. Falei assim, não, vamos nessa doida aqui, que aqui a gente consegue se erguer. Porque é muito diferente, é muito diferente. Ai, que bacana. Tudo isso que você fez até esse ponto... ajuda pessoas, ajuda famílias, toda essa questão. Teve alguém que você vê que não é que te ajudou diretamente, mas te posicionou? Porque você veio de um lugar onde você nem sabia sobre isso. Quem que, um mentor, sua mãe, enfim, quem que falou assim, Jéssica, faz desse jeito, age dessa forma, porque como você é muito intensa, e eu também sou, então às vezes a gente acaba atropelando muitas coisas e não percebe. Eu faço o tempo inteiro. Quem que foi que te posicionou, que te conduziu? Eu fui muito ajudada, assim, em termos de... Eu tô falando ajuda, assim, eu tive sempre muitas pessoas à minha volta, muito queridas, assim, que conversavam muito comigo. Minha mãe não se fala, minha mãe tá aqui, não é à toa, entendeu? A minha mãe, assim, com relação a essa coisa que você falou aí de eu ser intensa, de dar uma segurada, a minha mãe
faz isso todo dia da vida dela, coitada. Inclusive, é uma missão árdua e, pô, trágica também. Eu fico com pena dela, porque eu sou apocalíptica um pouco, assim, sabe? Eu sempre fui adolescente, sabe? Sempre fui assim, depois de um tempo. Então, assim, tadinha da minha mãe. Minha mãe sempre segurou muito os meus impulsos. Fala, Jéssica, não faz isso, não sei o quê. Mas eu tô pra te dizer que eu estou aqui, eu sou construída em cima dos meus piores impulsos, tá? Explica pra gente. Assim, por exemplo, a cifra, ela existe hoje, tá tudo lindo, né? Uhum. Mas nem sempre minha vida foi linda. Inclusive, minha vida era horrorosa. Eu saí do cartório em 2013, começo de 2013. Aí eu abri uma empresa e em menos de um ano eu quebrei. Saí devendo, tipo... A empresa saiu devendo 80 mil. Ponto, tá? Então eu tinha uma dívida de 40, porque eu tinha uma sócia. Uhum. Tinha uma dívida de 40. Eu tinha um filho. E eu olhei pra uma sala vazia, que é onde a cifra tá. Ali tinha funcionado um cartório. E o aluguel daquela porcaria era R$1.000. E eu tinha o quê? Zero. Eu tinha menos zero. 80, né? Menos 40, menos 40, que eu tinha 40 pra menos pagar. 40. Aí, eu falei, vou alugar aquela... Posso falar palavrão aqui? Vou alugar aquela ali. Aí todo mundo, pelo amor de Deus, Jéssica, você só arruma confusão, que não sei o quê. No dia seguinte tava alugado. E eu montei minha empresa. Por quê? Porque ali funcionava um cartório. Naquela ocasião, eu fazia intermediação de escritura. A pessoa ia lá, eu tô precisando fazer uma escritura. Aí eu falava assim, olha, eu consigo fazer como é que fala? A intermediação pra você, isso e aquilo. Porque, posso te falar a verdade? Aquilo era necessário. Precisava de alguém pra poder traduzir a língua do cartório pro cidadão, da prefeitura pro cidadão, porque... Legal. Não existe essa comunicação. Eu comecei assim, tá? Fazendo essa comunicação, tirando certidão, organizando... o famoso despachante imobiliário. Eu comecei dessa maneira. Mas, assim, a pessoa ia lá, na ideia de fazer a escritura, e eu ia lá e vendia o meu serviço. Entendeu? Então, eu sobrevivi. Então, eu paguei a dívida, eu paguei o aluguel e sobrevivi com meu filho. Entendeu? Então, assim... Eu comecei construída em cima desses impulsos horrorosos, porque eu tava fadada a dar errado, eu estava fadada a dar errado. Quem olha de fora fala assim, já era, louca, essa daí já era. Retardada, entendeu? Então, tipo assim, eu tenho impulso que dá certo, sabe? Assim, eu tenho muitas essas coisas, esses insights, assim. Mas os outros, minha mãe segura. É tipo a Ferrari e o motorista, né? O meu marido também, gente, também devo a ele, assim, segurar alguns impulsos, sim. Alguns, tá? Alguns. Você vai ficar dando esse crédito todo esse povo, não. Qual que é o nome dele? Também, Gabriel. Gabriel, um abraço, Gabriel. Ele segura alguns impulsos meus também, tá? O meu irmão... Não, ele segura... Ele também é impulsivozinho. Ele também é apocalípticozinho. Ele tá no Tá meu... aprendendo. Eu e meu irmão, a gente é muito complementar. Ele é meu sócio, tá? A gente é muito complementar, assim. Porque, pensa, eu sou pisciana e o meu irmão é virginiano, cara. A gente é completamente diferente. Eu fico pensando como é que minha mãe foi ter 2 filhos tão diferentes, igual eu e meu irmão. Mas o meu irmão faz exatamente o que eu não faço e eu faço exatamente o que o meu irmão não faz, sabe? Então, a cifra acabou dando muito certo por isso. Por isso que a cifra foi um sucesso, porque... Teve as duas coisas que precisavam estavam ali em pessoas diferentes. Legal. Mas isso gera muito atrito, obviamente, né? Não tem como. Então, assim, e como a gente não faz nada sem a aprovação dos dois, não existe essa possibilidade, então não tem essa coisa de um segurar o outro, porque é chegado num consenso para se fazer ou não, entendeu? Mas, enfim, são essas pessoas assim, bacana. Da minha vida. Bacana, bacana. Jéssica, pra gente terminar, infelizmente, pra gente terminar, outra pergunta que eu faço no finalzinho, tá? Você vai desaparecer do mundo. Ai, meu Deus. Vai sumir do mundo. E ninguém vai lembrar de você, o que você disse, o que você falou, nem o que você fez. Só que você vai deixar 3 conselhos para a humanidade, que esses 3 conselhos eles vão lembrar, mas não vão saber que foi você que deu. Mas eles vão seguir. Se não falar que fui eu, nem vou dar. Porque eu sou amostrada. É amostradinha? Amostradinha. Eles vão lembrar desses 3 conselhos e vão seguir a humanidade toda. Quais seriam esses 3 conselhos? Pode pensar. Ai, meu Deus do céu.
Vai ser horrível, né? Porque eu não vou ter pensado suficientemente, eu sou mais profunda do que isso, tá, gente? A intenção é essa, falar o que vier na cabeça. Então, se eu souber, eu tinha que ter visto o podcast antes de saber que você ia fazer esse tipo de pergunta. Igual eu faço em todos, pois é, eu dei um mole. Cara, vai ser muito clichê essa porcaria que eu vou falar isso não. Eu não sei. Não sabe? Eu não sei. Tá, eu vou piorar pra você então. Um filho seu, os 3, são 3 ou 4? 3. Os 3 precisam de 3 conselhos seus, qual você daria? Pra cada um eu ia dar um. Ok, pode ser. Tá. Deixa eu ver pro João. Mas não é pra humanidade, porque o João, ele tá bem diferente do resto da humanidade. Entendeu? Pode ser só pra ele. O João, ele não tá de acordo com a humanidade de uma forma geral. Deixa eu ver. Eu acho que siga seus instintos pro João. Apesar de ele estar diferente, ele tá indo bem. Siga seus instintos. Do Marcelinho. Seria alguma coisa relacionada pra ele se abrir pra viver mais as coisas. Eu não tô sabendo falar bonito isso, que entendeu? Você passou. Você era muito fechada, você teve exatamente. Que se abrir. Legal. Agarre a vida. E esse tal, tá, gente, 3 anos. Não sei o que eu falaria pra ela. Não coma doces. Tanto faz. Tô brincando. Não, é super pra ela essa. Não coma doce, é super isso. pra ela, porque é o que ela faz o dia Tô inteiro. brincando. Deixa eu ver. Não sei. Seja você mesmo. Ótimo. 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 Quando você reflete, é interessante porque tem... Eu gostei muito desse podcast, eu quase não falo isso, né, Duda? Ao vivo, gravado. Não que eu não tenha gostado dos outros, tá, gente? Mas é uma postura diferente do que já viu aqui no podcast. Nossa, eu fico honrada de ouvir isso. É porque cada empreendedor que pisou aqui, cada empresa que pisou aqui, cada pessoa que pisou aqui, eu fiz as perguntas totalmente diferentes, porque eu vou te mostrar que depois tem uma lista de perguntas que eu não fiz nenhuma delas, só fiz as 2, a primeira e a última. Porque a gente vê o quanto você é apaixonado, a gente descobriu junto aqui o quanto você é apaixonado em ajudar pessoas. Por mais que no final da linha venha dinheiro, e eu preciso do dinheiro, eu gosto do dinheiro, mas você vê e você sabe que tem todo um processo do qual você também ama passar. Sim. Então isso é muito importante. Sim. Tá? Eu fiquei muito feliz. Nossa, fico emocionada de ouvir isso aí. Muito feliz com sua presença, tá? Muito feliz. Já, me fala suas redes sociais pro pessoal. Por favor, gente, me siga. Jéssica Laroca, _. Vou repetir. É JESSCA, tá? Laroca também. LAROCA, _. Instagram, é isso. Instagram. É Instagram só, pode me seguir só no Instagram, tá bom. Perfeito. Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero não, com certeza vocês gostaram. Compartilha, comenta. A Jéssica falou alguma coisa que virou chave, já sabe. Comenta, tá? Não esquece. Mais uma vez aqui, obrigado pela presença de vocês. Agradecer a Jéssica. Muito obrigado à mamãe da Jéssica também por ter trazido a Jéssica. Fiquem com Deus. Até o próximo podcast. Tchau.